Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, motivo de alegria por poder estar retornando nessa igreja, para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus juntos, amém? Para mim é um motivo de alegria mesmo estar de volta aqui. Esta igreja tem sido canal de bênção para nós. Sabemos que Deus tem levantado muitos homens aqui para nos abençoar. Um deles, o pastor Silvio Matos Rosa, que foi um pai espiritual para nós. E nós somos gratos a Deus pela existência da igreja de Uara. Amém? Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por bondade. Abra ela comigo em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23. E nós vamos ler o versículo de número 24. Jeremias, capítulo 23, no versículo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Amém? Então, graças a Deus. Podem tomar o vosso assento? Graças a Deus. Irmãos, antes de poder entrar aqui na ministração da palavra do Senhor, quero fazer os meus agradecimentos. Sou grato a Deus por Jesus ter nos salvado e por ter nos concedido o privilégio de ministrarmos a palavra dele. Também quero agradecer a Deus a vida do vosso pastor, pastor Edevaldo, que também é meu pastor. Nosso pastor, sabemos que está bastante atarefado na obra do Senhor, cuidando de 3 congregações, e o pastor dos irmãos é o meu pastor também. Amém? Se eu pregar, os irmãos não concordar muito, vocês podem falar com o seu pastor, que é meu pastor também. Está tudo certo. E quero também agradecer a Deus a vida dos obreiros que estão aqui, presbítero Elmer, presbítero Diego. Deus abençoe a vida dos irmãos, da família dos irmãos. Trago também comigo a saudação da igreja de Caquegal aos irmãos, presbítero Fábio, que na ausência do pastor Edevaldo está ali dando continuidade à obra do Senhor. Amém? Se os irmãos recebem, amém? Digam amém. 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 Graças a Deus. E também trago saudação da minha família, minha esposa, que está lá no Brasil. Ela foi junto com a mãe dela passear. E eu fiquei aqui com um aperto no coração tão grande, mas graças a Deus que Jesus está nos ajudando, né, irmãos? Então, glória a Deus. Irmãos, eu confesso que eu relutei muito aqui nesse púlpito, enquanto estava sentado ali na tribuna, porque eu vim com uma palavra, eu vim com um texto preparado para ministrar aos irmãos. Mas enquanto eu estava sentado ali, no decorrer do culto, Deus mudou meu coração. E é verdade que o que eu vou pregar aqui nesta noite não é a primeira vez que eu prego esta palavra. Então não vou estar me aventurando em um texto que eu nunca ousei pregar. Eu já preguei esta palavra. Todavia, irmãos, ainda que seja uma mensagem que eu já tenha ministrado, nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor para falar através desta palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesta noite. Nós temos lido um texto da palavra do Senhor. Nós lemos Jeremias, capítulo de número 23. E nós lemos o versículo de número 24. E o que nós temos aqui nesse texto é uma pergunta. O que nós temos aqui é uma indagação. E quem faz esta pergunta é o próprio Deus. É Deus quem está perguntando. É Deus quem está indagando. Deus usa a vida do profeta Jeremias para fazer uma pergunta. Esconder-se-ia alguém
em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então nós temos aqui uma pergunta da parte do nosso Deus. E Deus estava perguntando se porventura alguém poderia se esconder da sua presença. Deus estava aqui perguntando se porventura alguém poderia se esconder da presença dele por qualquer lugar que esta pessoa pensasse em ir. Se porventura haveria esconderijos na terra para o homem se esconder da presença de Deus. E nós sabemos que não tem como se esconder da presença de Deus. É impossível o homem se esconder da presença do Senhor. Não tem como o homem se esconder da presença do nosso Senhor. O salmista dos Salmos de número 139, pensando na onipresença do Senhor, ele chegou a uma seguinte conclusão: não existe um lugar que eu possa ir que a presença de Deus não esteja ali. Por mais que eu pegar as asas da alva e me habitar no fundo dos oceanos, até ali a presença de Deus estará. Irmão, quero dizer a você que está aqui nesta noite, não adianta tentar se esconder da presença do Senhor. Não adianta tentar fugir da presença de Deus. Não adianta tentar se esconder de Deus. Quando Deus tem algo a fazer na vida de alguém, esta pessoa, querendo ou não aceitar aquilo que Deus tem para fazer, ela pode tentar se esconder de Deus, mas será uma tentativa frustrada. Você pode pegar o primeiro avião que tiver ao seu encontro e voar para o Brasil. E eu tenho certeza absoluta que, quando você chegar no Brasil, ali Deus estará te esperando. Porque ninguém consegue se esconder da presença do Senhor. É inevitável se esconder da presença de Deus. É impossível se esconder da presença de Deus, porque a glória do Senhor, ela enche os céus e a terra. A glória de Deus, ela enche os céus e a terra. Então, quando eu pensei neste texto, e quando o Senhor começou a ministrar a mensagem dentro deste texto, pela lógica nós deveríamos pregar alguma coisa subordinada ao tema é impossível se esconder da presença de Deus. Mas quando o Espírito de Deus despertou o meu coração para este texto, Deus, ele me mostrou algo que parece um paradoxo com o texto que eu li. Porque embora eu falei que não tem como se esconder da presença de Deus, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que durante a história da humanidade existiu 3 grupos de pessoas que Deus procurou. Embora seja impossível se esconder da presença de Deus, durante a história da humanidade existiu 3 grupos de pessoas que Deus procurou. E eu tenho certeza absoluta que nos dias que nós vivemos, Deus ainda está procurando esses grupos. Deus ainda está procurando essas pessoas. E o primeiro grupo de pessoas que Deus está procurando, o primeiro grupo de pessoas que Deus procurou, é aquilo que está baseado em Salmos de número 101, versículo 6, onde o Senhor, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Então aqui está o primeiro grupo de pessoas que Deus
está procurando. Deus está procurando os fiéis da terra. O Senhor está com os teus olhos sobre a terra para procurar aqueles que são fiéis a Ele. Deus está com os teus olhos sobre a terra para procurar aqueles que permanecem fiéis a Ele. Aqueles que não se corrompem, aqueles que não se afastam, aqueles que não se maculam com as coisas deste mundo. Deus está procurando aqueles que permanecem fiel à sua santidade, aqueles que permanecem fiel à sua palavra. Mas existe um detalhe muito importante, que ser fiel a Deus no tempo da bonança não é tão difícil. Ser fiel a Deus quando as coisas estão caminhando bem não é tão difícil. Mas ser fiel a Deus quando o vento está contrário a nós, aí as coisas começam a complicar. Permanecer fiel a Deus quando as coisas não estão indo bem, aí as coisas já começam a complicar. Permanecer fiel a Deus no meio das lutas e das tempestades da vida, aí já começa a ficar um pouco mais estreito. Quando o crente ele é passado pela prova, quando o crente é passado pela fornalha da aflição, para permanecer fiel a Deus, para saber se ele vai permanecer fiel a Deus, é aí que está um grande segredo. É aí que se destacam os verdadeiros fiéis a Deus. É aí que se manifesta aqueles que verdadeiramente permanecem fiéis a Ele. Porque não são poucas as pessoas que vêm para a igreja e quando começa a passar pela adversidade, quando começa a passar pela provação, quando começa a passar pelas dificuldades, ele logo vira as costas para Deus. Não são poucas as pessoas que quando começa a congregar, começa a frequentar uma igreja evangélica, que as coisas vão indo bem, ele continua vindo, mas daqui a pouco o vento começa a soprar sobre a sua casa, as tempestades começam a assolar o seu lar. Não são poucos aqueles que começam a se escandalizar e pouco a pouco começa a desconfiar se aquilo que ele está fazendo é certo ou não. Ele começa a desconfiar se compensa vir à igreja ou não, se vale a pena permanecer frequentando os cultos ou não, se vale a pena permanecer fiel a Deus ou não. E não são poucos aqueles que na hora da provação ele logo vira as costas e se distancia de Deus. E quando estava pensando nisto, quando eu estava meditando nisto, eu lembrei de um homem na Bíblia Sagrada. Eu lembrei de um personagem na Bíblia Sagrada. Um homem que ele foi tão fiel a Deus que Deus dá testemunho da sua fidelidade. E eu estou falando de Jó. Este homem ele foi tão fiel a Deus, e ele era fiel a Deus, que Deus deu testemunho da própria fidelidade deste homem. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos perceber que Jó, ele era um homem muito bem sucedido na sua vida. Ele era bem sucedido na sua vida financeira, porque ele era rico, ele era próspero. Ele possuía muitos bens, ele possuía muita riqueza. Mas ele também era muito bem sucedido na sua vida familiar. Ele era bem sucedido na sua vida familiar porque ele tinha uma família grande. Ele tinha sua esposa e tinha 10 filhos, sendo 7 varões e 3 varoas. Uma família grande. E é coisa linda ver uma família grande. Só que o mais bonito que se destaca nisso é que esta família, ela era unida. A família de Jó era unida. Nós percebemos isso ao passo que nós lemos a
analisamos que os filhos de Jó, eles tinham união entre si, a tal ponto que quando um ia preparar uma festa, os primeiros a serem convidados eram os seus irmãos. Em toda a festa promovida por um dos filhos de Jó, todos os seus irmãos estavam presentes nesta festa. Então perceba que era uma família unida. E qual pai não vai ter alegria no seu coração em ver que os seus filhos se amam, ver que os seus filhos são unidos, olhar para a sua casa e perceber que não existe rivalidade dentro do lar, olhar para a sua casa e perceber que não existe nenhum sentimento de competição entre os seus filhos. Jó olhava para os seus filhos e percebia que os seus filhos, eles eram unidos. Então Jó, ele era muito bem sucedido na sua vida familiar. Mas o melhor de tudo isso é que Jó, ele era bem sucedido na sua vida espiritual, porque Jó conhecia a Deus. Jó, ele conhecia a Deus. Jó era um homem que tinha entendimento de quem era Deus. Jó, ele era um homem que ele tinha comunhão com Deus. E ele, melhor de tudo, era conhecido de Deus. Porque o que é de pessoas hoje em dia que diz que conhece a Deus, mas não tem o mesmo testemunho no céu de que Deus conhece esta pessoa. O que é de pessoas que estão andando por aí dizendo que conhece a Deus, mas Deus no céu está dizendo que não conhece esta pessoa. Diferentemente de Jó, Jó, ele conhecia a Deus, era um homem que desfrutava de uma íntima comunhão com Deus. E a coisa mais gostosa que tem é você saber que tem no céu um Deus que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que este Deus, ele olha para você, que este Deus conhece você, e que você é conhecido dele. A coisa mais gostosa que tem é saber que você tem no céu um Pai, e que você é amado por este Pai, e saber que todas as vezes que você dobra os teus joelhos para falar com este Pai, ele para tudo para ouvir o seu clamor. Jó, ele era um homem assim. E certo dia a Bíblia diz que enquanto os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, apareceu Satanás entre eles. E Satanás apareceu diante de Deus, e Deus já logo perguntou a Satanás: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu a Deus dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou para Satanás: observaste tu o meu servo Jó, homem fiel, reto, temente, e que se desvia do mal, e homem igual a ele na terra não há? Então Satanás respondeu para Deus dizendo: porventura serve Jó a Deus debalde? Não enchestes ele tu de bens, e as obras das tuas mãos abençoastes? Mas toque em tudo que ele tens, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Querido, então Deus disse para Satanás: eis que tudo que ele tem está nas tuas mãos, poupa-lhe porém a sua vida. E os irmãos são conhecedores da história sagrada, da Bíblia Sagrada. Não demorou muito tempo, bem da verdade, Satanás não perdeu tempo algum. Deus mal deu a permissão para Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Daí a pouco Satanás ele vem com uma fúria pertinaz contra a vida de Jó, e Satanás vem e toca nas riquezas de Jó. Ele arranca todas as riquezas que Jó ele possuía, e como se não bastasse, Satanás ele vem e toca nos filhos de Jó. Ele arranca toda a riqueza e todos os filhos de Jó. Aí eu começo a parar para pensar: se Satanás tivesse tocado somente nas riquezas de Jó, seria mais fácil para ele suportar, porque afinal de contas ele ainda teria os seus filhos, ele ainda teria os seus filhos para abraçar. Mas o pior é que
tentando tirar o corpo de um filho dela que estava lá dentro, e com aquela burocracia toda, e tinha uma equipe de TV que estava ali filmando, quando de repente aquela mulher na frente do IML, o telefone celular dela toca, e ela vai atender o telefone celular, e quando ela atende o telefone celular, uma outra bomba chega para aquela mulher. Um outro filho daquela mulher que estava indo para aquele ML, no percurso até o ML, aquele rapaz sofre acidente de carro, e a vida daquele rapaz também foi ceifada. E aquela mulher, então, quando ela recebe esta outra notícia, ela ficou sem forças na sua perna para poder permanecer em pé. Tamanha dor que veio no coração daquela mãe por perder 2 filhos num tempo muito curto. Agora imagine o coração de Jó, imagine o coração desse pai. Ele perdeu todos os seus 10 filhos. Mas a coisa mais linda desta história é que a Bíblia Sagrada nos fala que este servo de Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou contra Deus, mas antes de abrir a boca para blasfemar contra Deus, a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, bradou para o céu dizendo: nunca eu saí do ventre da minha mãe, nunca eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, será que nós temos a mesma capacidade de Jó, de na hora das percas da nossa vida, porque o crente não vive só de vitória, às vezes, infelizmente, vem derrotas na nossa vida, infelizmente, às vezes, nós experimentamos amargas derrotas, amargos fracassos, mas será que nos momentos de fracasso e de derrotas, no momento de perca, será que nós temos esta mesma condição e disposição de olhar para o céu e dizer: Deus, eu te louvo, eu te exalto, posso ter perdido estas coisas, mas o meu amor por ti eu não perdi, eu permaneço te amando, eu permaneço te servindo, porque tu és fiel. Satanás conseguiu arrancar tudo que Jó tinha. Satanás arrancou seus bens, arrancou seus filhos, mas uma coisa Satanás não conseguiu arrancar, foi a presença de Deus na vida daquele homem. Satanás não conseguiu tirar o amor que Jó tinha para com aquele homem. Eu quero dizer para você que pode estar passando pelo vale, passando
que Ele quer da nossa vida. Sendo a nossa vida dele, Ele faz aquilo que Ele quer. Nós somos barro nas mãos do oleiro. E nós precisamos entender que às vezes Deus nos leva a sermos provados. Nós precisamos ter o entendimento que o Espírito de Deus, Ele nos leva a sermos provados. Lembra de Mateus capítulo de número 4? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, nas águas batismais, após Jesus ter saído das águas batismais, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus às vezes faz o mesmo na nossa vida, porque nós estamos com um pensamento um pouco errado. Porque quando nós falamos do Espírito de Deus, nós pensamos que o Espírito Santo nos leva somente ao Pentecostes. Nós pensamos que o Espírito Santo vai nos levar somente ao poder. Ele promove o Pentecoste na nossa vida, mas às vezes o Espírito de Deus, Ele pega nas nossas mãos e diz: filho, vem cá um pouquinho, vou levar você para passear. Aonde tu vai me levar para passear, Senhor? Eu vou te levar para passear no deserto. Ali você vai ser provado, ali você vai passar pela prova, para que eu possa olhar para o que está no teu coração, para saber se me teme ou não. Então te prepara, porque se você nunca passou pela prova, permanece preparado na presença de Deus, porque este dia vai chegar na tua vida, porque Deus, Ele prova aqueles que são seus. E se você acredita nesta palavra, então levante as tuas mãos para dar glória a Deus neste momento. Aleluia. Então Deus procura os fiéis, os que permanecem fiéis a Ele em todos os momentos e em toda circunstância da nossa vida. Deus procura aqueles que são fiéis a Ele no monte, mas também permanecem fiéis a Ele no vale. E a nossa fidelidade a Deus deve ser em todos os momentos da nossa vida. Então este é o primeiro grupo que Deus procura, o grupo dos fiéis. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os fiéis, procurando aqueles que permanecem fiel, para que esteja na sua presença. Só permanece na presença de Deus quem é fiel a Ele. Só permanece na presença de Deus aquele que é fiel ao Senhor. Aquele que é fiel a Deus permanece na sua presença. Aí você vai entender comigo uma coisa. É por isso que muitas das vezes na igreja a gente olha algumas pessoas que o culto nem parece que está avivado, mas aquele irmão está chorando, falando língua estranha, glorificando a Deus, sentindo a presença de Deus, e a gente não entende, mas como que aquele irmão, ele sente a presença de Deus desse jeito, parece sensível
dias trabalhosos. Eu sei que nós estamos passando dias de muitas lutas. Mas se nós estamos passando dia de lutas, nós devemos glorificar a Deus, porque nas lutas Deus nos faz crescer. Na luta Deus nos faz crescer, adquirirmos maturidade espiritual. E quando nós permanecemos firmes e fiéis a Ele, lá na frente nós vamos olhar para trás e ver a luta que nos afligia, e nós vamos dizer: era aquilo que tirava o meu sossego, era aquilo que tirava a minha paz. O que é isto? Eu me afligi à toa. Não é que você se afligiu à toa, é que você cresceu, você pegou maturidade espiritual, e você olha para as lutas e vê as lutas como oportunidade de crescer na presença de Deus. O crente que é fiel a Deus na luta recebe asas de Deus para voar sobre as tribulações e permanecer nas alturas, glorificando ao Senhor. Então este é o primeiro grupo que Deus está procurando, o grupo dos fiéis. Deus está procurando os fiéis da terra. Mas existe um segundo grupo que Deus está procurando. Existe ainda um segundo grupo que Deus está procurando. E quem que é este segundo grupo que Deus está procurando? Este segundo grupo que Deus está procurando são os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em João capítulo de número 4, nós temos a história da mulher samaritana, daquela mulher que teve um encontro com Jesus no poço de Samaria. E esse texto, ele é tão lindo, ele é tão lindo, quando nós vamos estudar esse texto, sobre quem era aquela mulher, e a maneira como Jesus fez na vida daquela mulher. Nós vamos ver como que o nosso Deus é maravilhoso. E esse texto, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que Jesus chegou no poço de Samaria, dialogou com a mulher. Vocês conhecem a história, até que Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, a hora vem, e agora é, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas aí nós precisamos entender uma coisa, porque essa palavra de Jesus tem sido muito usada por aqueles que louvam, por aqueles que vão louvar a Deus, e por todos os crentes, dizendo que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Mas eu não sei você, mas eu fiquei curioso para tentar entender quem é os verdadeiros adoradores. Porque é fácil nós ouvirmos alguém falar: Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E eu já fiquei curioso para saber quem são estes, ou como eu poderia saber se eu me encontro no meio destes. E para nós podermos entender, nós precisamos então olhar para o próprio texto, porque o próprio texto vai nos mostrar. Eu já preguei uma palavra aqui nessa igreja de Uapa, uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui, falando sobre adoração. Eu fiz menção desse texto. E nesse texto nós podemos perceber que nas entrelinhas daquela conversa de Jesus com a mulher, nós vamos descobrir quem são os verdadeiros adoradores. O texto diz que Jesus estava sentado junto àquele poço. A mulher chegou ao meio-dia para retirar água. Então Jesus pediu água para aquela mulher. E a mulher respondeu: como sendo tu judeu, pede águas a mim, que
sou mulher samaritana. E Jesus, conversando com a mulher, Jesus respondeu para a mulher dizendo: olha, se tu souberas quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias águas e ele te daria água viva. Então a mulher respondeu: Senhor, da onde terias, pois, tu águas para me dares? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou este poço, bebeu dele próprio e deu também a nós? Da onde, pois, terias tu água viva para me dares? Jesus respondeu para a mulher: ah, mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Então a mulher ficou interessada, olhou para Jesus e disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não volte aqui para tirar. Jesus respondeu para a mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu para Jesus: eu não tenho marido. Então Jesus respondeu-lhe: dissestes bem, eu não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. A mulher então ela percebeu que ela estava diante de um homem que não era comum. Ela percebeu que estava diante de um homem que não era normal. E a mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu para a mulher dizendo: ah, mulher, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas nesta conversa nós podemos perceber quem são os verdadeiros adoradores. Porque perceba que no diálogo da mulher com Jesus, 2 símbolos religiosos ou 2 símbolos sagrados foi apresentado pela mulher. A mulher olhou para Jesus e disse: nossos pais adoraram neste monte. O monte que a mulher se referia era o Monte Gerizim. E aquele monte ele tem uma história. Aquele monte é apelidado de o Monte da Bênção. E ele tem uma história que não teríamos tempo para contar. E naquele monte diz a história que os samaritanos, eles construíram um templo naquele monte para adorar a Deus. Quando eles foram impedidos de participar da reconstrução do templo, do muro, houve ali então a rivalidade por parte deles, toda aquela história vocês conhecem. Eles construíram um templo neste monte, o Monte Gerizim, para adorar a Deus. Por isso a mulher falou: nossos pais adoraram neste monte. Só que é bem verdade que a adoração deles era uma adoração toda confusa. Era uma adoração misturada com ídolos, paganismo e tantas coisas. Por isso Jesus respondeu para ela: vós adorais o que não sabeis. Mas para os samaritanos eles estavam adorando a Deus. Na cabeça deles eles estavam fazendo certo. Então a mulher apresentou 2 símbolos sagrados: o Monte Gerizim e o outro monte ou outro lugar que era sagrado era Jerusalém. Porque ela falou: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então foi o segundo símbolo religioso apontado por aquela mulher, e 2 grandes símbolos religiosos da sua época. Jerusalém era o centro religioso para os judeus e ainda é. Todos nós sabemos que todo judeu,
Jesus está querendo dizer que aquilo não é nada. Eu não entendi, você vai entender. Nos nossos dias atuais, qual é o lugar que nós temos sagrado para adorarmos a Deus? É este templo, é esta igreja, estas 4 paredes. É um lugar sagrado e consagrado para adorarmos a Deus. E Jesus abateu também então este lugar? Não. Jesus não abateu este lugar. Então eu entendi, você vai entender. O que Jesus está querendo dizer? Quando Jesus abateu aqueles 2 lugares, Jesus está querendo dizer que os verdadeiros adoradores, eles não precisavam estar especificamente nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém para adorar o Pai. Porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus aonde ele estiver. O verdadeiro adorador, ele não precisa de um lugar sagrado, consagrado a Deus, para estar adorando a Deus. Porque os que precisam somente de um lugar assim, estes não são os verdadeiros adoradores. Estes não são os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Crentes que precisam somente da igreja para adorar a Deus, e fora da igreja ele esquece de adorar a Deus, ele não é um adorador que adora a Deus em espírito e verdade. Porque quem adora a Deus em espírito e verdade, ele adora a Deus na igreja no sábado, ele adora a Deus na igreja no domingo, mas ele adora a Deus na sua casa segunda-feira, ele adora a Deus na terça-feira, ele adora a Deus na quarta, na quinta, na sexta-feira. A sua vida é uma vida de adoração a Deus. Ele não está limitado a lugar, ele não está limitado a espaço de tempo, de duração de culto, não, porque ele vive para adorar a Deus. Na igreja ele adora a Deus, mas na casa dele ele também adora a Deus. Ele adora a Deus na fábrica, adora a Deus nas ruas, aonde ele está adorando a Deus, porque ele é um verdadeiro adorador. Estes são os verdadeiros adoradores. Crente que adora a Deus somente na igreja não é um verdadeiro adorador. Aqueles que vêm para a igreja e podem até gritar glória a Deus, e é bom que você faça da glória a Deus mesmo, mas durante a semana você dá glória ao adversário, isso não é ser verdadeiro adorador. Aquele que no final de semana abre a boca para adorar a Deus, mas no meio de semana empresta sua boca como ferramenta do adversário para maldizer, amaldiçoar, para falar tantas coisas que não convém. Estes não são os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores, ele adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, porque ele é simplesmente um verdadeiro adorador. E a coisa mais gostosa que tem é nós adorarmos a Deus. A coisa mais gostosa que tem é nós adorarmos a Deus. É gostoso nós glorificarmos ao nosso Senhor. E é tão gostoso quando nós estamos adorando a Deus e a presença de Deus vem e se aproxima de nós. Eu tenho certeza que os verdadeiros adoradores que estão aqui nesta noite sabem do que eu estou falando. Quantos de nós às vezes não se deparou na sua casa fazendo um som, limpando alguma coisa, cantando um hino de adoração a Deus, e daqui a pouco começa a sentir a sua alma fervendo, começa a sentir a presença de Deus naquele lugar, e daqui a pouco não se contém, as lágrimas começam a vir sobre o seu rosto,
Porque Deus